Mudaram o culto verdadeiro e se prostraram diante de uma falsa deusa. Você sabia, querido, que a Bíblia fala sobre a rainha do céu? Essa adoração contaminou reis, sacerdotes e até mesmo o povo escolhido de Deus. Vamos entender o que está por trás de tudo isso, queridos. Fica aí comigo até o final, para que você possa entender. Se ainda não é inscrito, olha, inscreva-se, deixa aí seu comentário e compartilhe com a pessoa que você ama, tá bom, querido? Olha, peço a você, não fique aí só um minuto, vá até o final desse vídeo para que você possa entender. Se você gosta da Bíblia, gosta de entender a palavra de Deus, então você vai ficar aí comigo até o final, tá certo? E deixa aí o like, tá bom? Esse vídeo aqui, que foi uma pessoa que tem curtido o nosso trabalho, e ele pediu que eu trouxesse um vídeo explicando o que está escrito lá em 1 Reis e 2 Reis, que fala ali de altares que foi feito a uma certa deusa. Então nós vamos trazer essa explicação para vocês. Queridos, no contexto histórico, o povo de Deus, após se afastar da lei de Deus, começou a adotar práticas pagãs. Ou seja, lá em 1 Reis, capítulo 11, o versículo 4 e o 5, diz assim, aqui está falando já o rei Salomão, que já estava velho, querido. Olha o que aconteceu. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e seguiu Astarote, deusa dos Sidônios. Astarote, querido, ou Astote, é o mesmo nome cananeu, equivalente à rainha do céu, ligado à fertilidade e também à sensualidade, e ligado também à idolatria. Salomão, querido, ele construiu altares para ela. Isso gerou divisão, pecado, e trouxe também juízo sobre a nação de Israel. Em segundo lugar, queridos, a idolatria na nação. Foi isso que foi implantado. Foi isso que gerou uma grande confusão, uma divisão aos céus. Para muitas pessoas, essa rainha, ela hoje é Maria, que ela é intitulada como a rainha do céu, a mãe de Deus. E muitas pessoas o adoram e acham que esse texto aqui está falando da nação de Israel que adorava ao Senhor. Não, está falando de um povo desviado, um povo que se apegou aos deuses pagãos, como o próprio Salomão, que se desviou-se na sua velhice e construiu altares a uma deusa. Queridos, em 2 Reis, no capítulo 17, e o versículo 16 e o versículo 17, vai dizer que o povo adorou ídolos, fez imagem e entregou até os seus próprios filhos, que era ali o próprio Baal. Ou seja, Baal, como já falei em outro vídeo aí, que era a parte de cima tipo um boi, cabeça de boi, e para baixo o corpo humano, tipo um minotauro, certo? Aonde eles aprenderam essa prática maligna, prática pagã. Até os próprios filhos eles ofereciam a esse Deus. Eles acendiam a fornalha, que é onde ficava esse Deus chamado Baal, e lá aquecia a fornalha, colocava a lenha, virava brasa, e nos braços daquele Deus era colocada a criança viva, e eles mandavam ali os tamborinos tocar, né? Quando eles tocavam bem alto, para que ninguém viesse ouvir os gritos das crianças. Era assim que era feito o sacrifício. Queridos, essa prática era comum entre os povos vizinhos que estavam próximos à nação de Israel, e passou a ser normal entre os israelitas. Olha só, que está falando aqui que era um Israel que estava desviado. Isso custou caro, porque teve um rei também chamado Jeroboão, que ele também promoveu cultos alternativos,
ele adorou bezerros de ouro, ele contribuiu para a decadência espiritual de Israel, ou seja, ele promoveu a queda, a decadência do povo de Deus. Ou seja, o povo ele queria um Deus visível, ele queria contemplar um Deus, uma religião mais popular, como hoje as pessoas estão à procura, queridos. Muitas pessoas estão seguindo figuras ou imagem em vez de servir ao próprio Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos fez para o louvor da sua glória. E quantas pessoas estão desta forma? E em terceiro lugar veio o aviso de Deus, ou seja, o aviso de Deus através de quem? Dos profetas, como o profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Jeremias, que eles denunciavam essas cenas que estavam provocando o coração de Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 18, aliás, capítulo 7, versículo 18, como nós já falamos aqui, as crianças apanhavam a lenha, os pais acendiam o fogo, certo? E as mulheres, elas amassavam a massa para fazer bolos para a rainha dos céus. Olha aí, era um culto que envolvia a família, ou seja, a família estava toda envolvida, era um culto familiar a uma deusa que não podia salvar, não pode ouvir, não pode ver, não pode fazer nada. E quantas pessoas que ainda estão da mesma forma, estão adorando um Deus que eles mesmos apalpam, que eles mesmos fazem, que eles mesmos constroem, mas é um Deus surdo, cego, não fala, tem pé não anda, tem mão, mas não apalpa. O que serve um Deus desse? Mas o Deus que eu estou pregando aqui é o Deus que criou os céus e a terra. E a nossa intenção é que você possa ler a tua Bíblia e que você possa cair na real e servir a Ele, adorar a Ele, porque Ele é bendito e glorioso, queridos. Então, nós podemos ver aqui que mesmo após todos os milagres, o povo resistia à profecia de Deus, continuava seguindo tradições humanas e pagãs. O povo era rebelde, era um povo desviado, queridos. Por isso que eu estou falando para você, que pediu para mim fazer uma explicação com respeito a rainha do céu, que era cultuada lá no livro de 1 Reis e 2 Reis, que era um povo que havia se afastado de Deus por causa dos reis, ou seja, o líder que estava lá, que era Salomão, envelheceu e as mulheres corromperam o seu coração, a ponto dele fazer altares a uma certa entidade como uma deusa. Então, em quarto lugar, as consequências do juízo de Deus. Queridos, por causa desta idolatria, veio o cativeiro assírio e depois os babilônicos também. Ou seja, Deus permitiu que Israel fosse preso. Deus se afastou porque o povo trocou o Criador pela criatura, como diz lá em Romanos, no capítulo 1, por causa da ira de Deus, falar sobre a ira, o céu está irado, e vai falar que o povo preferiram buscar mais a criatura do que o seu Criador. Lá em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 22 e 23, diz assim: porque os filhos de Israel adoram em todos os andam em todos os pecados, porque Jeroboão tinha cometido, não se apartaram deles, ou seja, porque os filhos de Israel andaram em todos os seus pecados. Pecado de quem? Do rei Jeroboão. Tudo que ele fez, o povo seguia também. E assim está, queridos, essa aplicação para nossas vidas. Muitos hoje, queridos, ainda adoram a rainha do céu.
Muitos ainda adoram a Rainha do Céu, embora com nomes diferentes, com outros nomes, como Maria, que misturam muitos, né? Isso não é bíblico, jamais. Eles misturam muito paganismo, muito mesmo. A idolatria moderna pode ser uma imagem, ou seja, um sistema, ou até a própria vontade. Deus, Ele quer que venhamos nos arrepender. Deus, Ele quer que nós venhamos ser adoradores em espírito e em verdade. Deus, Ele quer que nós tenhamos exclusivamente só Jesus, o único que é suficiente para salvar a humanidade. Agora eu quero dizer uma coisa para você, que a verdadeira Rainha do Céu, hoje, representa a igreja, a noiva do Cordeiro, o povo escolhido de Deus, e você pode também ser esse escolhido, querido. Olha, fique com Deus, não deixe de esquecer de dar o seu like, compartilhar com o amigo que você mais gosta, tá bom? Um abraço e até o próximo.